país. O que foi, Alangani? Hoje, um grande impeditivo para a execução de um golpe de Estado é a comunidade internacional, que você muito bem levantou numa pergunta para o Favalli. O Favalli explicou muito bem, porque hoje essas sanções econômicas acabam inviabilizando o comércio internacional, prejudicando a economia. Então, o peso da comunidade internacional, Evandro, é fundamental para impedir um golpe de Estado. E lembrando que a situação lá é bastante crítica, porque com essas falas de Evo Morales, a Bolívia está próximo de uma guerra civil, num confronto do exército, onde ele convoca a população para confrontar o exército. Fábio Piperno, você acredita que Evo Morales age da maneira errada ao anunciar, ao chamar a população para as ruas para defender a democracia que ele diz? Bom, pegando então a sequência do que disse o Segredo, naquele momento, no último período do Evo Morales presidente, ele lá estava, porque ele, naquela ocasião, um pouco antes, ele atropela a Constituição para lhe dar o direito de se candidatar outra vez. Aí ele se candidata e vence. É obrigado a renunciar, sai do país para não ser preso, assume uma outra presidente, Evo Morales lá do exílio, então ele apoia a eleição do presidente Arce, com quem ele rompe mais tarde. Só que até o retorno do Evo Morales à Bolívia, a sua anistia, não estava claro qual seria o futuro político dele. Só que, a partir disso, então, se decide que o Evo Morales, com base em regras anteriores, não poderia mais ser candidato. Então, o que ele argumentava à época? Que ele já não era mais presidente, então não seria candidato a uma reeleição. Seria uma nova situação. E há, segundo seus opositores hoje, um impedimento na Constituição boliviana para que ele possa ser candidato a presidente da República novamente. Até porque ele ainda é a principal força política do país, mais até do que o presidente Arce. Exatamente. A gente está vendo agora várias entidades políticas, vários governantes se manifestando diante desse movimento que começa a se levantar ali em La Paz. Gustavo Segré, de que maneira que você entende que a comunidade internacional, principalmente os vizinhos aqui da América Latina, eles vão começar a se manifestar e que posicionamento se espera agora? E este posicionamento, ele pode trazer algum tipo de influência para mudar esse golpe que estaria em andamento segundo os governantes bolivianos? Aí, nessa foto, nós vemos o presidente Arce com alguns dos seus ministros e autoridades defendendo a democracia. É claro, deve ter um apoio à democracia boliviana. Observamos aí uma característica de todo golpe de Estado, Evandro, que é um líder que ele assume a posição de líder pedindo o que for que vai pedir, pessoas jovens armadas. Não observamos aí nem cadeira, nem praia, nem vendedores de algodão doce. E estamos observando que tem uma defesa da população que interpreta por essas imagens que pode realmente ter um corte democrático nesse país. Então aí a população mesmo, perante esse risco, sai à rua a defender a democracia. O que é mais importante também, é que essa manifestação, essa denúncia de que o golpe estaria em andamento vem justamente por parte do próprio presidente Luiz Arce, depois com uma manifestação que sai também do ex-presidente Evo Morales, ou seja, eles mesmos comunicam a partir das suas redes sociais que eles estariam sendo encurralados ali no país por esse levante que vai tomando conta. Olha essa imagem aí, o quanto chama a atenção, um blindado ali do Exército chegando muito próximo da entrada de uma das áreas que dos poderes ali da Bolívia e muitos militares agora também unidos e tentando fechar alguns espaços. E aí a gente tem também dois lados, Alangani, porque a gente tem os militares que concordaram com esse levante, que estão participando agora dessas manifestações que a gente acompanha nessas imagens ao vivo, que vão chegando aqui para o nosso 3 em 1, e aqueles que de alguma forma se mantêm ao lado do governo e que vão tentar também defender as sedes dos poderes. Pode ser que ocorra o que ocorreu com a Venezuela, que houve uma tentativa de golpe por parte dos militares, e aí houve uma dissidência dentro do próprio exército, e aí entenderam aquilo como uma movimentação ilegítima, e aí um
contragolpe dos próprios militares. Então, o desenrolar dentro do que vai ocorrer no Exército vai ser fundamental, né? As alas dentro das Forças Armadas, a gente sabe que tem alas diferentes e também, repito, Evandro, a posição da comunidade internacional. Hoje isso pesa muito para impedir golpe de Estados por meio de sanções econômicas. Eu tenho até uma manifestação que vem também do vice-presidente Davi Choquehuanca, que falou o seguinte: denunciamos à comunidade internacional que há um golpe de Estado na Bolívia contra o nosso governo democraticamente eleito. Então, clamando às autoridades internacionais agora para que façam manifestação. E o presidente da República, o presidente Lula, também já fez uma breve manifestação dizendo o seguinte, que golpe nunca deu certo e que defende que a democracia permaneça na Bolívia. Fábio Piperno. Bolívia é a campeã ocidental de golpes, né? No século passado foram dezenas. Agora, o que essas imagens e os relatos que a gente leu nesses últimos minutos acabam demonstrando é que, mais uma vez, em mais um país, se observa também um esvaziamento do prestígio das Forças Armadas. A reação vem de setores civis que tomam as ruas e, de certa forma, são talvez a maior blindagem que o presidente Arce possa encontrar nesse momento. Agora, Gustavo Segré, você entende também que haja um enfraquecimento desse governo e que isso gera esses movimentos dissidentes? Teve uma queda muito grande nos indicadores econômicos, começaram a ter problemas cambiais, a Bolívia perdeu muitas reservas, mas isso não justifica de forma nenhuma essa situação. A informação que chega é que o general João José Zuniga anunciou um golpe de Estado mesmo, não é apenas uma pressão política para uma mudança de ministros, talvez seja uma forma de negociar, mas aí estamos observando de verdade uma tentativa de golpe de Estado, sim. A gente recebe também aqui o Acácio Miranda, né, que sempre está conosco para analisar essas situações internacionais, principalmente esses conflitos. Acácio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu tenho agora aqui uma manifestação breve do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que disse que o Itamaraty está atento ao que está ocorrendo na Bolívia. O ministro Mauro Vieira está obtendo mais informações sobre o que está ocorrendo para uma eventual manifestação oficial. Ou seja, está tudo tão quente, em andamento, que o próprio Itamaraty ainda não conseguiu decifrar todas as informações para fazer uma manifestação oficial. O que temos até agora também é aquela que foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendendo a democracia. A partir desse cenário que está na tela agora, Cássio, quais movimentos você identifica daqui para frente na Bolívia? Essa imagem chama muito a atenção, né, desse carro blindado tentando ultrapassar ali a passagem neste local que pertence à sede do poder na Bolívia. Boa noite, Cine, boa noite aos meus colegas e uma boa noite especial aos nossos telespectadores. Cine, você bem disse, nesse momento é difícil nós cravarmos quais os próximos e possíveis passos na Bolívia, até porque a situação ainda está no calor dos fatos, é uma situação confusa, mas eu acho que já dá para nós determinarmos o seguinte: o que o Exército pratica na Bolívia nesse momento, nitidamente, é um golpe contra as instituições. E essa informação pode ser cravada a partir do momento que os três principais políticos da Bolívia, que são inimigos entre si, condenam esse ato. Se fosse um ato orquestrado por um lado ou orquestrado por o outro, nós teríamos manifestações favoráveis. Mas, neste momento, repito, todas as forças políticas da Bolívia são contrárias às ações praticadas pelo Exército. Então, é fácil, diante disso, nós cravarmos que há uma tentativa de ruptura da ordem institucional do país, da América do Sul. Inclusive, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma manifestação há pouco. Vamos acompanhar. Tentativa de golpe na Bolívia, tentativa de golpe na Bolívia. Não, veja, eu fui informado agora, pedi para o meu ministro entrar em contato para a gente ter certeza, porque a gente não pode ficar anunciando coisa que depois não acontece. Outro dia eu saí de uma reunião porque tinha uma pessoa morrida, aí quando eu chego a pessoa não tinha morrido. Então, o senhor pediu não, eu quero informação. Então, pedi para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro, para a gente ter certeza, para a gente poder ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia,
democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Cássio, que movimentação ou manifestação mais contundente que se espera do Brasil nesse momento? Eu acho pouco provável que o Itamaraty, considerando o seu histórico e a posição que o Brasil efetivamente tem que adotar, vá ter um posicionamento contundente nesse momento, Cine. É importante a gente ressaltar, o Brasil historicamente e o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores como instituição, preza pela manutenção da democracia e, obviamente, pela manutenção da paz. Enquanto não houver uma notícia efetiva, concreta e oficial que há um golpe de Estado em curso, o Itamaraty não vai tomar um posicionamento. Óbvio, a partir do momento que nós tivermos essa informação, o Itamaraty tomará um posicionamento, até porque o Brasil tem uma posição estratégica aqui na América do Sul. E muito provavelmente a posição brasileira deverá ser seguida por outros países da América do Sul. Eu confesso que o presidente da República foi ouvido aí, tratava de outros temas. Sim. E foi ouvido, foi questionado sobre isso, mas até o posicionamento dele é um posicionamento contundente que não deveria ter sido tomado no calor dos fatos. Primeiro, analisa-se as circunstâncias e depois o Ministério das Relações Exteriores determina o seu posicionamento oficial. Bom, agora às 5h48, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês. Nas outras plataformas, continuamos acompanhando, então, esse golpe que está em andamento na Bolívia, com comunicação feita pelas próprias autoridades bolivianas. Presidente Luiz Arce fez uma manifestação nas redes sociais e convoca também a população a defender o Estado Democrático de Direito, assim como o ex-presidente Evo Morales, que é justamente o protagonista, segundo aquele que fez o levante dessa situação que leva agora ao descontentamento de parte do exército boliviano, que provoca, consequentemente, a invasão das ruas e a tentativa de invadir a sede dos poderes em La Paz. Ô, Gustavo Segre, agora há pouco eu tive aqui uma manifestação do ex-presidente argentino Alberto Fernandes, colocando que a revolta antidemocrática de algumas unidades do exército boliviano merece apenas o mais enérgico repúdio. Meu apoio incondicional ao presidente. Não permitamos que a vontade do povo seja subjugada. O que foi, Gani? Não, eu queria até trazer, porque a situação econômica da Bolívia não é das piores, não, Evandro. Crescimento do PIB, 5%, taxa de desemprego 2,80% e inflação 3,50%. Mas estou falando aqui de variáveis que afetam a população, não é uma situação econômica desastrosa. O que foi, Segre? Uma teoria meio maluca, inclusive me chega aí de alguns contatos que me compartilham, que isso pode ser um acordo entre Zuniga e Arce. Arce não era amigo do Evo Morales, para gerar uma pressão, e o Zuniga está pedindo uma reforma ministerial, não pediu a saída concreta do Arce, do governo, tanto que respeitou... Ele se coloca ainda como alguém que responde a esse governo, né? Então, e não seja que isso seja uma pressão para que, numa tentativa de normalização democrática, tudo seja negociado, desde que o Evo Morales não ingresse na tentativa de voltar ao poder. Pode ser uma loucura mirabolante, mas eu gosto do pensamento lateral de Eduardo de Bono e talvez isso tenha alguma lógica, que seja Zuniga com Arce para provocar uma mudança ministerial e evitar que Evo Morales volte. Pode ser uma maluquice. O presidente Arce está fazendo manifestações aí e chamando esse movimento de hoje, sim, de golpe, e esse canal, eu estava inclusive assistindo aqui, o canal, enfim... boliviano. A Rede Uno, mostrando e apontando nas suas tarjas que mais e mais militares estão chegando ao palácio. Ou seja, para defender o governo, você disse? Não, exatamente para fazer o oposto, para tentar depor o presidente da República. O presidente já fala em vários comunicados aqui claramente em golpe. Ele usa a palavra golpe. Ou seja, a situação está muito mais grave do que a gente imaginava olhando essas imagens aqui agora, né? Porque há uma união cada vez maior, então, do Exército para tentar tirar
Luiz Arce do poder e tentar ocupar esse espaço para também combater um possível crescimento ou retorno de Evo Morales. Tive também uma manifestação aqui, de Nicolás Maduro. Convocamos o povo para defender a democracia. Confiamos na sabedoria do povo boliviano que tem em Simón Bolívar um libertador e protetor. Bom, é até meio incoerente você ouvir Nicolás Maduro defendendo a democracia, né, Gustavo Segré? Meu Deus. Não, pula essa, vamos na outra. O comissário da União Europeia, Joseph Borrell, também dizendo que a União Europeia condena qualquer intenção de quebra da ordem institucional da Bolívia e, enfim. Tá perfeito. Mas o Maduro condenar a democracia, pelo amor de Deus. E aí, o Pedro Sanches também traz, né, que é da Espanha, que a Espanha condena veementemente os movimentos militares na Bolívia, enviamos ao governo da Bolívia e ao seu povo nosso apoio e solidariedade e apelamos para que respeitem a democracia e o Estado de Direito. O presidente Boric também. O presidente Boric, eu trouxe a manifestação do país. Nós estamos trazendo as repercussões e também as manifestações que vêm das autoridades a partir de um comunicado que foi feito pelo próprio presidente boliviano Luiz Arce e também pela manifestação do ex-presidente Evo Morales pedindo para que a população vá às ruas e defenda a democracia naquele país, o que poderia criar uma situação muito mais tensa do que a acompanhamos até esse momento. Temos a informação também de que mais militares vão se juntando a esse grupo dissidente na tentativa de ocupar os espaços do poder. Vejam que nessa imagem gravada, um blindado tenta entrar ali em uma das portas, ou passar por uma das portas, derrubá-la, né, assim como a parede de uma das entradas do governo ali em La Paz. Agora há pouco, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia se manifestou e disse o seguinte: a Bolívia denuncia diante da comunidade internacional as mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército que atentam contra a democracia, a paz e a segurança do país. Fizemos um chamado à comunidade internacional e à população boliviana para respeitar valores democráticos e respaldar o governo do presidente Arce, que foi eleito constitucionalmente e legitimamente pela vontade soberana do povo boliviano. O Acácio Miranda, que está conosco aqui também ao vivo no 3 em 1, o que você entende desse pedido, né, feito também pelas autoridades ao povo? O que isso pode trazer de elemento, inclusive, preocupante para esse conflito que começa a se estabelecer lá? Evandro, é importante a gente pensar o seguinte: em algum momento o Piperno bem disse isso, a Bolívia dos países sul-americanos é aquele que nos últimos anos tem enfrentado uma maior quantidade de atos que representam uma instabilidade política. E nós temos hoje mais uma demonstração dessa instabilidade. E a Bolívia também, essa instabilidade decorre de uma polarização que a Bolívia vem enfrentando. Se a gente olhar as três manifestações do presidente Arce, do ex-presidente Evo Morales e da ex-presidente Anés, são três inimigos políticos nesse momento, mas os três condenam estes atos. Então é uma probabilidade muito grande que civis entusiastas das três candidaturas se oponham a estes atos praticados pelos militares, e aí sim há uma grande possibilidade de nós termos, infelizmente, vítimas em virtude destes atos. Mas é óbvio, os atos ainda estão no começo, há possíveis desdobramentos. O Segré tocou num ponto tido como importante, talvez seja algo ensaiado entre o atual presidente Arce e o Zuniga, que é chefe do Exército, porque o Evo Morales, que foi um presidente deposto, ele era aliado do Arce, hoje não mais são aliados. Ele diz que vai disputar as eleições do ano que vem e ele tem despontado como favorito nessas eleições. E aí, se eventualmente eleito, depois de todos os problemas que nós tivemos na Bolívia, há uma grande possibilidade de ruptura do Estado democrático. Sim. Óbvio, são conjecturas, são possibilidades, mas nesse momento a gente tem que pensar em todas estas possibilidades. Muito obrigado, Acácio Miranda, e aos nossos amigos aqui do 3 em 1. Passo o bastão para os pingos dos is, dizendo o seguinte: que o presidente Arce pede aos bolivianos que se mobilizem contra o golpe.